Garrafa. Oi, tô Oi. aqui com a Rê, com a Renata Maglioca. Oi, gente. A gente tá tomando um café da tarde. Convidamos vocês, né, a conversar com a gente agora hoje à tarde. O nosso papo de hoje, a gente começou essa conversa, na verdade, por conta de um post essa semana que reverberou muito, né, Rê? Que a gente estava falando de uma amiga nossa, Comum, né? comum, que saiu do mercado de trabalho formal, ela era uma executiva, e ela saiu, em determinado momento ela ficou em casa com os filhos, tal, sentiu a necessidade também financeira de voltar a trabalhar, e ela teve essa dificuldade, evidentemente, de encontrar uma vaga do perfil dela. Por quê? Porque as vagas do perfil dela eram incompatíveis com os horários e com a administração do tempo que ela teria na casa dela com 4 filhos. Então ela encontrou uma vaga para um perfil, teoricamente, mais próximo ao que ela queria, próximo né? ao que ela queria, mas mais próximo no sentido do desejo dela, da flexibilidade, né? tá? E o que aconteceu foi que a recrutadora perguntou, ela falou assim: mas por que você quer uma vaga? Por que você se inscreveu para essa vaga se o seu salário era tão mais alto do que isso? E ela ficou com aquilo na garganta. Ela falou: poxa, o que eu respondo agora, né? Será que eu falo que eu tenho 4 filhos e que é porque eu quero levar meus filhos na escola a pé, que eu quero voltar, que eu quero ter qualidade de vida, etc. E aí isso gerou uma reflexão. Ela não falou isso para a recrutadora e a gente ficou pensando: poxa, será que se a recrutadora tivesse filhos, ela ia entender que, poxa, essa necessidade da mulher, essa necessidade da mãe e tal. E como a Renata trabalha, ela é especialista em carreira, a gente estava batendo papo e o que a gente percebe muito dentro dos ambientes de trabalho é que, na maioria das vezes, mesmo quem tem filhos, recrutadores com filhos, né, líderes com filhos, tem essa dificuldade de lidar com as necessidades da mulher, né? E aí ela trouxe uma reflexão muito importante, que a gente também compartilhou com vocês essa semana, que aí eu queria que ela contasse agora um pouco. Porque eu vejo assim, que as mulheres têm muitos medos, né? Quando tá participando de processo seletivo. Eu conto que eu tenho filhos, já começa por aí. Eu vou perder um espaço porque eu tenho filho. Eu ponho no currículo que eu tenho filhos. Rê, mas você acha que quando você... Tem mulher que omite essa informação? Por quê? Você Porque vê uma mulher omitindo? Eu acho que... Mas e depois que ela é contratada, ela é obrigada a falar, não é? Sim, mas aí ela fala: agora eu consigo gerenciar. Entendi. Porque é igual, por exemplo, você tá numa prova de inglês, um processo seletivo que pede uma prova de inglês. Você tem inglês. Você morou lá fora, mas você fala assim: é melhor eu mandar pro meu professor de inglês fazer, porque pelo menos garante, eu tenho a vaga e eu sei que eu posso bancar lá dentro. Entendi. Porque a gente tem uma crença real de que a gente vai dar conta. Entendi. E é verdade. Só que você fica com medo que o outro ache que você não vai dar conta. Entendi. E aí você fala: eu não vou falar que eu tenho filhos, porque isso vai desempatar no processo seletivo. E olha, de verdade, eu não vejo diferença nenhuma se a pessoa é recrutadora mulher ou homem. Porque fica uma coisa assim... Se é mulher ou medo homem. de falar que eu tenho filhos, porque isso vai falar: vai ficar doente, vai levar no pediatra, vai ter que sair mais cedo, a reunião da escola. Você já ouviu casos que recrutador deixou de... Você ouve muitos casos, né? A Rê, ela trabalha diretamente com seleção de pessoas. Conta um pouco sobre o seu trabalho. Então, a minha história é com estudo de carreira, né? E um desses segmentos de estudo de carreira é recrutamento e seleção, né? Então, eu como recrutadora, nunca alguém me pediu diretamente para não contratar mulheres. Mas eu vejo, sim... Você como recrutadora, nunca ninguém te pediu? Falou assim: não contrata uma mulher, não contrata uma mãe, por exemplo? Porque eu acho que, eu trabalho muito com o início de carreira. Então, início de carreira, a pessoa não tá nesse momento de família, de filhos e tudo mais. Mas eu acho também que tem uma questão de posicionamento. Eu acho que assim, eu já tive casos onde a empresa fala: eu prefiro homens, e aí acho que como consultoria, a gente pergunta por quê. Por quê? Como consultoria você pode falar, mas por quê? Se você não fizer isso, aí você é uma recrutadora de verdade. Entendi, mas o que acontece é que muito recrutador pega aquele perfil e simplesmente, então tá. E atende aquela demanda da empresa. Eu já tive um gestor, agora você me perguntou, que eu lembrei disso, que me falou assim: ela não vai dar conta, porque o meu time é muito agressivo, ela não vai dar conta.
E aí a gente acha isso, como assim? Isso não tem nada a ver com o gênero feminino. Deixa eu te mostrar. Então tem gente que acha que não quer contratar, por exemplo, uma mulher, porque acha que precisa de um perfil agressivo para determinado... E aí, no pacote da mulher, entra agressividade, negociação, entra gestão do horário por causa dos filhos, entra um monte de coisa que a gente carrega isso, entendeu? Então, assim, isso não tem a ver com o gênero, né? Claro que tem uma construção social, da gente ser mais doce, tudo isso, mas isso é uma construção social, isso não é do gênero. Então, o que eu vejo, as mulheres têm medo no começo, que é pôr no currículo que tem filho. Tem medo já de falar que tem filho de cara, falar que tem filho. Porque ela diz assim, eles não sabem que eu dou conta, eles não sabem. E o post que a gente até falou, que eu coloquei até a minha opinião e você colocou lá, uma das pessoas comentou assim, na empresa falou assim, já saquei as suas estratégias. Puxa, como se fosse tipo, isso, como entendeu? se a mulher precisa fazer alguma coisa em determinado momento por causa dos filhos, é como se fosse visto uma estratégia, né? Tipo assim, é como se fosse você dá um jeitinho. Entendi. Dá um jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho feminino. A Cíntia Grininger está... café da tarde com você, Cíntia. O próximo você vem aqui com a gente. Mas, e o ponto de vista da Rê que eu achei muito interessante, que eu falei, Renata, você precisa falar isso, porque realmente isso é muito impactante. Eu acho que isso o olhar dela eu acho muito único. Eu admiro muito a Renata como profissional e como ser humano, como pessoa. Não é verdade, né? Porque eu tô do lado dela. Mas eu acho que uma coisa que ela falou que é muito legal, porque no final do texto eu escrevi assim, que as mães, evidentemente, é uma questão de sobrevivência da criança. E aí a Rê colocou um ponto incrível, que ela falou assim, e as pessoas têm que parar de ver a questão de sobrevivência com essa coisa de saúde e doença. Não é sobrevivência de comer. Vamos ver. Voltou. Pessoal, fala se tá ok aí, tá? Caiu, eu acho que agora voltou. Espero que tenha voltado. Mas então, conta um pouco o seu ponto de vista. O que eu vejo é que, independente da pessoa ter experiência de filhos ou não, quem tá no mercado de trabalho, líder, é assim, você quer ter flexibilidade de horário, você quer ter o tal equilíbrio de vida. E já vi gente falando assim, Cíntia, quer ter equilíbrio de vida, morre, porque no caixão você vai ter deitado. É assim. Então, assim, você é romântica, você é utópica que você quer conciliar a sua vida profissional e sua vida com seus filhos. E a Renata tem uma história muito interessante, eu não sei se as pessoas... porque às vezes a gente não associa a pessoa à história, né? A história da Renata foi uma das que mais reverberaram dentro do Mãe at Work. A história dela, ela está num período profissional que depois que a Nina nasceu, ela resolveu o que ela diz integrar, né, o trabalho com a vida pessoal, que é diferente de equilibrar, né? Eu acho muito legal porque a Renata usa muito essa palavra. Eu falava conciliar, tem gente que fala equilibrar, e a Renata fala integrar, que é uma integração, né? E a Renata, logo no começo, ela não queria que tivesse mais ninguém, nenhuma cuidadora cuidando da Nina, né? Você era em tempo integral, você se dedicava a ela, marido, né? Ou o marido. Porque eu acho que tem isso, né? Eu acho que assim, esse papel da integração da família... Depois tem algumas perguntas ali que a gente vai ler. Tem a questão de você ter a rede, né? Então, assim, também dizer pro marido, olha, eu quero ser mãe, mas não quero deixar minha carreira. E aí, eu lembro que na minha época, quando eu fui tomar essa decisão, tava rolando um post que era assim, estudo científico mostra que filhos de mães bem-sucedidas na carreira são mais felizes. Esse post vira e mexe, ele aparece na minha timeline. Aí ficava lá, as pessoas ficavam me marcando, tipo, você é louca, você vai deixar sua carreira, não sei o quê. E eu pensava assim, gente, na minha timeline aparece, mas isso é o quê? As pessoas usam, será que pra aliviar a culpa? Eu acho. E aí, mas a questão e aí voltando pro cuidado, que é o ponto que você trouxe, né? Porque assim, é lógico que eu podia chegar às 7 horas da noite e fazer uma puta atividade com meu filho, sentar pra pintar guache, a gente ter... Claro que é maravilhoso, assim, mas assim, eu acho que você só constrói vínculo de verdade na intimidade, no perrengue. Na hora do banho,
eu quero tomar banho, não sei o que. Final de tarde, você fazendo comida. Exatamente. Não que isso te faça uma, né? Porque tem mulher que fala assim, isso não faz de mim uma mãe melhor. Não, a questão não é se você é uma mãe melhor ou se você é uma mãe pior. A questão não é essa. A questão é o vínculo que se constrói com o filho. Quando eu parei de trabalhar, é que eu levava a Eva comigo. Então, até ela fazer 1 ano, eu ficava com ela 24 horas por dia, no trabalho e em casa. Então, assim, eu só fui perceber essa diferença quando ela entrou na escola. Quando com 1 ano ela entrou na escola e ela ficava na escola, ela tinha 1 ano. Eu percebia ela diferente quando a gente se encontrava. E é muito engraçado, porque quando eu tirei ela da escola e eu me afastei do trabalho e fiquei em casa e tive a Aurora, etc., eu tirei ela da escola. Porque eu fiquei naquela paranoia de quero ficar agora com ela tempo integral e tal. E eu fiquei com ela o tempo todo, e aí, quando ela foi voltar pra escola, foi só com 5 anos, foi muito louco, porque eu quis ficar em casa com ela e tal. Com 5 anos, quando ela voltou pra escola, eu lembro que na primeira semana de aula, ela trazia os trejeitos das amiguinhas dela, e eu falava, essa não é você. O jeito de falar, o olhar dela, eu já sabia se era ela ou não era. Por quê? Quanto mais intimidade você tem, quanto mais tempo você passa junto, mais você conhece a pessoa. Eu saco ela no olhar. Ela me olha, eu sei o que ela tá pensando. É um negócio assim. Só que quando ela começou a passar mais tempo longe, e aí eu também consegui depois equilibrar isso, essa minha loucura, né? Assim, as pessoas às vezes falam pra mim assim, no fundo isso esconde uma mãe controladora. Você não quer que os seus filhos tenham outras referências. Que sai debaixo da sua asa. Não é isso. Eu adoro quando a minha filha vai passear com outras pessoas. Eu adoro agora que ela vai pra escola, que eu tenho o meu tempo. Mas o problema é você não tá feliz com essa escolha. Você queria estar com ela no momento do almoço. Você queria estar, mas não posso, porque é essa carreira que eu tenho, é esse o jeito que eu tenho, enfim. E eu acho que assim, essa é a mãe que eu sei ser, né? Na intimidade. Pode-se ter outras mães que falam. E tem agora, por exemplo, a Renata tá tentando terminar uma frase e ela tá ouvindo que a Nina tá chorando com a mãe dela. Eu tenho absoluta certeza que eu tô lendo a mente da Renata, que ela tá assim, será que eu vou lá agora? Será que a minha mãe vai dar conta? Porque a gente também acha. Ouve o choro da criança, a criança pode estar alerta, né? A criança pode estar segura, bem, com a melhor pessoa do mundo, a tua mãe, mas a gente acha também, a gente tem essa coisa da mãe achar isso. Eu sou a mãe e eu vou fazer a super mulher aparece, né? Não, eu acho super importante a criança ter outras referências, não ser só a mãe, mas não é uma questão da Nina, entendeu? A minha questão não é a Nina ser mais feliz, é como eu quero construir esse vínculo pra mim. Eu quero saber. Olha, a história mais. Talvez seja isso que me marcou. Eu vou ler algumas. A história mais triste de carreira. Tem bastante gente mandando coisas. Tá? Numa entrevista que eu vivi, Jaci, foi uma mulher que me disse assim: Renata, eu larguei meu emprego. Numa entrevista de emprego? Numa entrevista de emprego. Eu tava perguntando, né, recrutador, mas me conta essa última experiência que você teve. Nossa, olha, eu levantei aqui, tem um delay. Peraí, deixa eu abaixar. Como é que foi? Por que você saiu da última experiência e tal? Ela me falou assim, porque eu chegava em casa e não reconhecia o choro do meu filho. Eu não entendia, quando ele estava começando a falar, o que ele falava, e as pessoas que ficavam com ele, a babá, a avó, sabiam. E diziam assim, ele tá pedindo macarrão. E eu não sabia que aquele som era macarrão. Ela falou, me deu um desespero, porque eu pensei, isso agora é o macarrão. E depois na vida... E aí ela falou, eu fiquei um tempo fora. Que é isso que você falou, a gente reconhece, tem esse olhar. Trejeito, você fala. E aí, que nem ela voltava da escola, e aí ela voltava a cópia de uma amiguinha que ela tinha feito. E eu falava, gente, mas você tá. E eu escrevia outra menina, não é você, né? Eu sabia. E é muito louco, porque aí ao mesmo tempo também ela vai criando outras referências. Que ela vai ótimo! trazendo. Mas pra mim, eu olhava e falava, gente, eu consigo reconhecer e entender o olhar dela, e até mesmo quando ela traz esses outros trejeitos, essas outras referências. E isso eu acabei, depois de algum tempo, vendo como um aspecto positivo. Pra mim foi mais difícil, porque eu sempre tive essa coisa muito forte, controladora, né? Assim, não foi fácil eu me livrar disso. Nunca foi fácil pra mim delegar também, nunca foi fácil pra mim. Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades da maternidade foi essa, era delegar cuidados, pedir ajuda nunca, né? Pedir ajuda ou delegar cuidados das meninas. Hoje, com a Aurora, eu faço muito bem, muito mais fácil. Quase, não digo com o pé nas costas, mas faço muito mais do que quando a Eva era pequena.
quando a Eva era pequena, gente, imagina, as pessoas não podiam encostar na Eva, era um negócio que... Mas eu acho que porque também a gente aprende depois com a maternidade que nem tudo é 880, que não é porque uma vez aconteceu aquilo, que aquilo vai mudar a personalidade da pessoa, que tá tudo bem, mas no começo a gente acha isso, né? A Carol falou assim, parei de trabalhar depois da licença, tive que ouvir do meu gestor que chefe não pode sair às 5 em ponto, tem que render. Uau! Chefe não pode sair às 5 em ponto, tem que render mais, caraca. E isso que é mais incômodo para mim, porque eu estudo muito o futuro do trabalho, né? Como a gente vai estar se comportando em relação à nossa carreira. Daqui e futuro, a gente está falando de 5 anos. E aí eu falo assim, todos os estudos apontam para a gente ter uma relação de carreira muito diferente do que a gente tem hoje. Muito diferente. Só que eu sei que as pessoas vão dizer assim, mas a gente não virou a chave ainda, Renata. Então você vem me dizer aqui para eu falar de home office, para eu gerenciar meu tempo melhor, mas meu chefe não entende isso, ele veio de outra área. E eu digo assim, por mais que eu trabalhe num lugar... Mas o que responde para um chefe desse que fala que chefe não vai sair 5 pontos? É assim, eu sei que é difícil, eu sei que não é, né, uma coisa simples, mas se você levar qualquer dado, que foi o que eu fiz, né? Levei dado de experiência de home office, quanto melhor a eficiência das pessoas. Eu sei que não é fácil, ainda mais para mãe, trabalhar com home office, a gente cai a nossa eficiência. Mas o que não dá, se é pra gente viver esse momento que eu vejo na maternidade, que é assim, ou a pessoa sai e rompe, não exatamente o que ela queria, mas esse é o modelo que ela tem, ou ela vira empreendedora. E tem gente que não tem perfil de empreendedora, e que bom que não tem. Que é essa nossa amiga, né? Na verdade, a gente até falava assim, você não quer, sei lá, fazer tal coisa. E ela falou, gente, e foi muito louco, porque assim, aí que deu clique que ela começou a procurar realmente uma vaga. Porque ela falou, eu não tenho perfil, eu gosto de trabalhar para alguém, eu gosto de receber meu salário, eu gosto de saber o que eu tenho que fazer, de ver gente, de sair, de saber quanto que eu vou receber, se eu posso receber mais, mas de ter benefícios, né? Então, assim, não então, tem outras coisas aqui, tem pessoas falando, a Cíntia falou, passou da hora de cair esse pensamento ultrapassado de que o que importa é o número de horas que você trabalha. Nossa, gente, que importa é o resultado, óbvio. Olha, qualquer pesquisa de eficiência, o problema é que o mundo da gestão de pessoas não é de métrica, não é de número. Porque senão a gente ia ter número. Assim, porque eficiência não tem nada a ver com o tanto de horas, não tem a ver fazer com hora extra, né? Eu vejo, assim, o quanto das pessoas, pela tomada de decisão que eu tive, de sair do cargo que eu tava, escolher a questão do home office, quantas pessoas me escreveram depois dizendo... Eu me dá um respiro aliviado, porque você era um cargo de confiança, de liderança, e tá fazendo esse movimento. Porque é a gente que tem que fazer. É a gente que tem que fazer o movimento. Porque a gente vai esperar que alguém que tá lá, CLT, que atravessa a cidade, que não sei o quê. Se a gente que tá no cargo de liderança não fizer isso e não colocar esse lugar, de gestão não tem a ver com tempo, com quantidade de horas, não tem a ver com o lugar que você tá. Quantas pessoas estão lá no escritório e não estão trabalhando assim? Nada. Fica esperando não trabalhando assim, não tão eficientes, tão infelizes de estar lá, que podiam estar resolvendo. Falou assim, vivo esse momento de estar com as crianças em casa e ter que trabalhar em esquema home office. Fiz essa escolha e não me arrependo. Larguei meu emprego, foquei na minha empresa e tinha em paralelo a esse trabalho que saí. E quis estar mais perto dos meus filhos para ter autonomia e gerenciar meus horários. Porém, muita gente romantiza isso. Trabalhar e cuidar das crianças é bem complexo. Aquelas fotos lindas, né? Você no computador, amamentando. Eu sei que não é nada disso. Eu vivo um home office lascado. A mãe também falou que não tem perfil empreendedor. É foda, né? Você tem perfil empreendedor. E o mercado fica falando de falta de talento. O mercado falta de talento. E aí, por outro lado, ela traz, então, essas informações porque ela tá de dentro, tá? Então, assim, ela sabe o que as empresas procuram. Então, a Renata, diariamente, o trabalho dela é isso. Escuta o que a empresa tá reclamando. O que tá acontecendo? A empresa tá reclamando que não tem talento. E aí, então, onde que estão esses talentos? Essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Porque aí você pega uma pessoa qualificada, que nem essa mãe, que tava procurando... Qualificadérrima, né? Isso. Procurando. E aí, ela não consegue encontrar uma vaga para o perfil dela, que é super legal, porque ela não vai encontrar uma vaga que traga a flexibilidade que ela precisa nesse momento. Então, ela procura o quê? Uma vaga num perfil que o salário é muito inferior àquilo que ela poderia oferecer para a empresa. E aí, a própria recrutadora pergunta para ela, fala,
Nossa, mas você vai topar isso? Porra, esse currículo que você tem, toda a sua experiência, você vai topar isso? Por quê? E aí fica uma coisa meio estranha, né? Você fala, nossa, mas por quê? Hoje ainda, com esse negócio da crise, etc., as pessoas ainda acham que é por tudo isso. Bem, né? Mas essa questão da maternidade tá trazendo isso muito forte, né? Você percebe, então, que as empresas estão se dando conta? Eu acho que sim, até porque no Brasil, a maioria das pessoas que terminam uma graduação são mulheres. A maioria das mulheres são mulheres. Que tem pós-graduação, que tem graduação. Pós-graduação também? A maioria que está no sistema de ensino formal, vamos dizer assim, são mulheres. Aí você fala assim, quem está entrando no mercado de trabalho? Mulheres. E elas não querem, ainda mais essa geração que é um pouquinho depois da gente, elas não querem uma escolha que vai dizer assim, ou meu filho ou minha carreira. Não existe isso. É do tipo, meu Deus, isso não é possível. Eu tenho uma amiga que acabou de engravidar, que tá, tipo, no começo da gravidez, e ela foi super no susto a gravidez dela. E eu lembro que quando ela descobriu a gravidez, ela me contou tal, e ela é mais nova tal. E aí ela falou assim, nossa, mas eu não queria engravidar agora. Eu falei, mas por quê, né? Nossa, ela falou, não, eu sempre quis ter filho, mas eu não queria engravidar agora porque não é um bom momento na minha carreira. Nunca é. E é muito louco, porque eu falei assim, mas como assim não é um bom momento na sua carreira? O que é um bom momento? Quando eu estiver mais estabilizada. Eu falei, filha, não é assim, sabe? E aí tem muitas... Nunca é, gente, nunca é. Quando você tá começando, é porque você tá começando, você tem que ter tempo disponível, não sei o quê. Depois que você tá, é porque você vai chegar no cargo de liderança e líder, como a Carol escutou do líder dela, não pode sair mais cedo, tem que dar o exemplo, tem que ser cargo de confiança, faz a hora que der, enfim. Aí depois é porque você já tá velha, não tem hora, é incrível, não tem uma fórmula, né? Não tem Mas o que acontece é justamente isso. A gente tá adiando, né? Adiando e assim, inviabilizando. Tem uma outra amiga também que ela postergou tanto, mas tanto, que agora ela tá num momento que ela está fazendo um tratamento para conseguir engravidar. Por quê? Porque ela ficou muito tempo postergando o momento perfeito. E aí vinha a promoção, ela falava, não é agora. Aí ela, não sei o que, não é agora. E assim, é claro, ela e o marido queriam, etc, mas... por conta da carreira, ela ficou deixando. Agora que ela achou que, tudo bem, tá tudo bem na empresa, agora vai dar certo... Ela foi fazer, enfim, alguns exames e não vai conseguir engravidar no momento que ela gostaria, entendeu? Então, sabe que uma das maiores dores que eu carrego comigo, sei que 3 anos antes de eu engravidar da Nina, eu tive uma gravidez. O dia que eu soube que a gravidez não ia seguir em frente, ou seja, que eu abortei, né? Que é isso. Eu lembro que eu tinha uma reunião. Você perdeu o bebê, Eu perdi o bebê. Com quantos meses? 7 semanas. Bem no comecinho, né? Eu tinha uma reunião de trabalho um dia, e uma reunião que era muito fundamental eu estar, porque a gente sempre acha que é fundamental a gente estar. E eu lembro, caramba, você jura que eu pensei e eu fui na reunião? Você perdeu o bebê e foi na reunião no mesmo dia. E olha só, o meu medo, quando a médica falou, olha, então a gente pode esperar o processo natural, ou você pode fazer o processo aqui, para você poder seguir sua vida. E o meu medo era abortar no trabalho. Olha que a minha questão não era como vai ser esse processo para mim, era assim, eu vou sangrar no meio do escritório? Eu trabalho no escritório de mulheres, um monte de mulher. O meu medo, eu fui na reunião. Até hoje eu penso, que bom que eu não tive esse filho, porque que mãe é essa que eu ia ser? Eu não consegui bancar sofrer, chorar aquela perda, porque eu tinha que ir na reunião, era fundamental na reunião. Eu acho que principalmente na primeira gravidez, a gente sente muito isso, né? Eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, foi um dia em que pra mim, foi um dia que... não digo que eu era uma pessoa que durou nossa, nem me orgulhava disso, mas assim, eu era uma pessoa mais firme, tinha um perfil mais firme. E naquele dia, eu chorei diante da minha chefe, e eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu tô tão sensível, e foi muito louco. E eu comecei a me recriminar, eu falei, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Eu tô chorando, achei uma coisa tão estranha, né? Como se fosse fora do comum. Aí, eu não me permitia chorar, que louca, né? E aí eu lembro que naquele dia, voltando para casa, eu fiquei 2 horas no trânsito, chorando as 2 horas que eu morava no Tatuapé, e o escritório era no Morumbi. E eu fui do Morumbi até o Tatuapé chorando. Aí eu comprei um teste de gravidez e eu tava grávida. Mas foi muito louco, porque eu tinha... Mas olha que louco, né? Assim, você fala, nossa, eu me recriminava porque eu chorei no trabalho. Olha que coisa... Não, e eu penso hoje,
sério mesmo, Renata, num dia tão difícil, porque só quem já perdeu, seja lá qual idade, qual semana que você estava, se era no 8º mês, na sexta, é uma perda muito importante. E eu pensei, se eu tô sendo muito sincera, eu pensei, justo hoje que eu tinha uma reunião importante. Nossa, que loucura. Caramba! Né? E eu tinha medo de sangrar no escritório. Qual o problema disso? Qual o problema? É uma coisa tão natural. As pessoas iam me acolher, eu ia ser acolhida. Mas essa separação, essa cisão. O trabalho eu tenho que estar, o nível eficiente. Mas você sabe que muita mulher também, quando engravida, na sexta-feira que a gente fez a live com a Raquel, algumas mulheres mandaram depoimento de gravidez. A gente estava falando inclusive com a doutora Cristiane Zanon, que é advogada, cuida de casos de assédio moral na gestação, etc. E a Cris e a Raquel trouxeram casos, e as pessoas que participaram também trouxeram casos depois, de que justamente na primeira gravidez, geralmente na primeira, né, que você tem, sim, você não sabe muito como lidar com aquele momento, mas você tem muita gestante que passa mal e que tem medo de ir no médico, tem medo de apresentar a licença médica, porque ela acha que aquilo vai prejudicar ela no trabalho. Então, assim, ela prefere não levar licença, olha que loucura, não levar licença, trabalhar em estado em que ela não pode, e o médico fala, você tem que ficar de repouso, tem um problema X, etc, etc. Trabalhar naquele estado do que chegar no trabalho e falar, olha, porque tem medo de, sei lá, de perder o emprego, de já na gravidez ela ser vista como uma pessoa que não está qualificada para continuar trabalhando da mesma maneira. É muito louco, né? Muito louco. E aí, olha o paralelo. Aí depois que eu tive a Nina e tive toda essa decisão de mudança de jeito, de vínculo, né? Que é isso. Jeito de vínculo. Um dia teve uma reunião. E a pessoa do meu time me falou, vai ter uma reunião tal. Eu falei, queria tanto participar. Não porque eu era fundamental, porque era uma reunião que eu me interessava pelas pessoas, pelo tema. E eu não tinha com quem deixar, era o meu dia de cuidar da Nina, não era do meu marido. Eu pensei, eu vou com a Nina. Vou com a Nina. Aí, lógico, liguei e falei, olha, tô indo na reunião com a... Era cliente, era gente de fora, eu vou na reunião com a Nina. Tudo bem? Aí essas pessoas já, lá vem a Renata, né, meu? Não basta querer mudar o vínculo, não basta... Ela quer impor, é como se a gente quisesse impor o nosso jeito de viver para as outras pessoas. Vai dar tudo certo. Olha, eu nem sabia o que ia dar. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu saio da sala. Igual no cinema, não é? Qualquer coisa que acontece quando eu vou no cine materno e tal. Qualquer coisa eu saio da sala, se a minha filha começar a chorar e tal. Eu falei, eu não sou que vai conduzir a reunião. Quantos meses a Nina tinha? 8 meses. Aí eu falei, eu vou na reunião. Aí fui na reunião, montei o tapetinho da Nina, a Nina ficou no canto da reunião. Quando eram 3 clientes homens e uma mulher a reunião. 3 homens? 3 homens e uma mulher. Quando eles entraram, a Nina tava no canguru, no sling em mim. Eles já ficaram com a cara do tipo, meu Deus, onde a gente tá se metendo? Aí, enfim, aí passou a reunião, a Nina foi. Quando eu ia falar, todo mundo pegava no colo. Foi assim, uma festa, que criança faz isso, né? Aí passaram de colo em colo, teve uma hora que ela teve que mamar. Eu não me retirei, tô lá na reunião, mas não era o ponto central. No final da reunião, a cliente mulher chorava. Mas ela chorava, falava assim, eu nunca vi isso. Eu nunca pude nem pensar em trazer meus filhos para o escritório. Claro que a gente tem hoje N exemplos, né? Inclusive essa nossa amiga outro dia compartilhou com a gente uma empresa que fez férias e tal. Mas foi aquilo tão assim, porque não é que era o dia das crianças no escritório. Eu simplesmente não queria perder aquela reunião. Não porque sem mim a reunião não aconteceria. Porque eu queria estar. Era um tema interessante, eram clientes interessantes, eu queria estar. Eu fui na cara e na coragem, eu não sabia como ia ser, mas eu falei, o máximo que eu faço, saio com a Nina. E depois, o que eu recebi de e-mail, de gente falando, ai, foi tão legal, foi a reunião mais legal que eu participei. Você sabe que quando até a Eva fazer 1 ano, eu levava ela todos os dias comigo no escritório, né? E era muito engraçado que todo mundo gostava de marcar a reunião lá no escritório, pra ir ver a Eva. Então, era muito legal, porque transforma o ambiente, você leva... Eu lembro que teve uma vez, quando eu ia pro Rio, às vezes eu deixava... Eu vou te dizer, a gente fechou o contrato na hora, aquela cliente mulher ficou assim, tocada. Eu ia contar justamente isso, porque teve uma vez que eu ia ter uma reunião com... Enfim, ia negociar um contrato e tal, e era no Rio de Janeiro, eu levei a minha mãe e a Eva comigo. E aí era um almoço, era com um homem, né? E aí eu falei, aí minha mãe falou, onde a gente vai ficar? Eu falei, mãe, quer saber? Vamos com a gente, né? Vamos almoçar com a gente, e tudo bem, né? E ela foi almoçar com a gente, a Eva foi também junto, e a gente também fechou esse contrato, e ele achou aquilo máximo, assim, a maneira como eu integrava o trabalho com a... Aí eu não sei se
se em determinados momentos, não é que você impõe uma maneira de viver, não é isso. Mas alguém tem que fazer, Mas né? eu acho que não é nem positivo, Rê. Sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, as pessoas não imaginam que aquilo pode ser possível até verem funcionando. Isso. Essa que é a questão. Eu acho que é uma fantasia. Ninguém imagina que pode ser possível. Que nem, às vezes, quando eu tava, sei lá, em algum momento da reunião, a Eva chorava, eu pegava a Eva e amamentava a Eva, era uma coisa assim que as pessoas falam assim, nossa, é meio surreal. Ninguém imagina que isso possa ser verdadeiro e possa acontecer até o momento que a pessoa vê, putz, nossa, aí eu acredito que todas aquelas pessoas que fizeram parte daqueles momentos, assim como essas pessoas que fizeram parte da sua reunião, elas levaram isso pra vida delas. Cara, é possível, entendeu? Porque assim, eu fico percebendo, até como eu não era mãe, então eu não tinha esse olhar, hoje eu tenho, que eu acho que a gente acha que é uma coisa cindida, que não é possível ser mãe e tá raciocinando estrategicamente, sei lá qual que é a fantasia. Claro que tem um sono, a gente fica meio desmemoriada. Tem uma vez que eu fiz uma reunião na Casa de Viver com a Camila Santiago Torres, depois ela vai assistir isso, que eu vou mandar pra ela, e a bebezinha tava no colo dela mamando, e ela falou assim pra mim, gente, se eu esqueci alguma coisa, eu tô no pós-parto, a minha memória não tá... Mas foi muito legal, a gente só tava ali em mães, todas aquelas mães já tinham passado por essa mesma situação. Tudo bem, né? E foi lindo, né? Você falou, ai, todo mundo riu, não sei o que. Foi uma coisa tão gostosa, assim, tudo bem, né? E ela ainda tava, a menininha tinha 2 meses, ela é empreendedora, então ela não teve realmente licença maternidade, porque ela tinha que tocar o negócio dela e tal. Mas ela levava a Aurora, também chama Aurora, pra mamar no meio da reunião, e era muito bonito de ver. Eu até escrevi a história dela e é muito bonito de ver mesmo, né? E elas organizam eventos, eu lembro que elas começaram também a levar as meninas em evento, e foi muito legal. A Camila Queiroz aqui falou agora. Acho que trabalhar com bebês fica mais fácil, além de depender da profissão também. Mas gostaria de saber se há uma idade em que não é mais tão simples estar com o filho. Minha filha tem 2 anos e 6 meses. Se há profissões mais difíceis de estar com o filho, com certeza, né? Eu acho que tudo aquilo que é uma profissão mais técnica, por exemplo, medicina, né? Que assim, não dá pra você fazer à distância, que tem uma questão do conhecimento técnico, é mais difícil. Sol, né? Tanto é que quando a gente tem esses estudos de futuro do trabalho, onde que eu tô no sol? E a gente fala assim, as pessoas não vão fazer mais graduação. Tá bonito o sol no seu rosto, você tá iluminada. Aqui meu olho, as pessoas falam, não, impossível, como assim, o médico não vai estudar? Então, assim, tem profissões mais técnicas que realmente é difícil essa coisa à distância. Como é que você vai fazer à distância? Ou como menos que você tenha um consultório, né? O Cacá... Isso, uma outra organização de agenda e tal. Mas a generalização daquela profissão é mais difícil você não estar fisicamente. Alguém te acionar e no senso de urgência você tem que sair. Né, de ter que estar lá na hora que tem que estar, porque não é uma coisa do tipo, tá bom, espera. Sou farmacêutica e trabalhava em laboratório e indústria. Aí, enfim, eu acho assim, tem profissões mais difíceis de negociar. Mas você sabe que uma coisa, não é nem a flexibilidade também, que tem uma questão que a Cristiane trouxe na sexta-feira que eu não sabia, que empresas que têm mais de 30 funcionários, elas têm que ter ou auxílio creche ou ter um espaço infantil dentro da empresa. Eu não sabia disso. Por exemplo, isso é uma coisa que é bárbaro, né? Imagina, você tá lá trabalhando, que nem no seu caso, que você tem da Carol, né? Que fala que é farmacêutica e trabalhava em laboratório. Você tá lá trabalhando. Podia estar remota, Carol. Teoricamente, você não tá remoto, mas você tá ali, você sabe que. Como é que a Carol lá no laboratório ia falar, vou transformar minha casa num laboratório? Não dá pra essa criança ali, lugar óbvio. Mas pelo menos você tá a 2 passos. Então tá, na hora do meu almoço, eu vou ali, na hora de, né? Tem muita mulher que às vezes, vamos supor, volta de licença maternidade, aí pra voltar, pra amamentar e não sei o quê. Cara, você tem direito legalmente a 30 minutos a cada não sei quantas horas. Então isso daria, 1 hora. Você consegue ir até em casa, voltar, amamentar, mas em cidade como São Paulo, isso é impossível, muito. Né? Então assim, se tem um berçário, você tem um espaço, e aí como a Cristiane trouxe isso na sexta-feira, eu achei muito legal falar, porque 30 pessoas, 30 mulheres ou homens, né? Não tem nada a ver com ser mãe, né? É ter filhos. Eu acho assim, as empresas vêm falando da perda do talento, elas vêm falando da falta de liderança que vem os jovens, e aí quando a gente vê liderança, tem super a ver com liderança feminina, mas assim, o talento não é só, falta gente graduada em exatas. Falta
a pessoa se enxergar e querer trabalhar naquele esquema. Então, eu acho assim, tem um encontro da geração que quer mais integração entre vida profissional e vida pessoal. Eu acho que eu não quero uma coisa, eu não quero terceirizar as minhas responsabilidades. Não é só uma questão de, ufa, que bom, alguém vai cuidar desse perrengue pra mim. Eu quero cuidar desse perrengue, né? Ao mesmo tempo, vem a empresa dizendo, eu não tenho gente como eu tinha antes, eu não tenho liderança como eu tinha antes. Então, assim, é preciso que essas duas partes se conversem. Porque senão vai virar todo mundo empreendedor, achando que empreendedorismo é a solução de tudo, e a gente sabe que não é. Que não é simples, que não é todo mundo que tem perfil. E as empresas, grandes empresas, elas movem muita coisa na nossa economia. A gente precisa ter gente que tenha esses primeiros passos, esses primeiros caminhos, para poder abrir espaço e dizer, a gente sobrevive, tá tudo bem. O que eu vejo mais, assim, que foi importante hoje, quando eu olho 3 anos depois da minha tomada de decisão, não é assim, nossa, eu consegui. Nossa, várias pessoas vieram me contar que elas não imaginavam que isso era possível, que eu não ia dar conta. E parte do meu todo dia fazer dar conta era porque assim... comentários aqui, depois a gente vai ler. Era do tipo, eu vou fazer dar conta porque eu quero que outras mulheres ou outros homens dessa empresa possam ter essa possibilidade de repensar, de que não é uma coisa... Mulheres e homens. Homens, eu acho que assim, a gente tá falando de maternidade, mas eu só consegui fazer isso porque eu tive uma divisão clara de tarefas. É isso. Divisão clara de tarefas, você quer dizer você e seu esposo. Exatamente. Olha só, então, para eu ser, para eu poder fazer isso, ter essa profissão desse jeito, estar aqui com a minha filha, eu preciso que você esteja disponível, eu preciso que você tenha dias que você não trabalha à tarde, como é que você se organiza pra gente fazer isso? E é claro, muita gente fala, mas vocês são privilegiados. Muita gente verdade, fala muita isso, gente. Eu escuto assim, o que eu mais escuto hoje vocês são privilegiados, nem todo mundo. A Nina vai ser muito feliz quando souber que o pai e a mãe fizeram isso. Eu não sei se ela vai ser mais feliz. Não sei, gente. Eu não sei se vai ser sufocante pra ela. Ai, minha mãe. Eu não sei. Só o que eu não queria era jogar na cara dela que eu fiz essa escolha por ela. Eu não fiz essa escolha por ela. Eu não sabia que bebê era aquele. Eu fiz a escolha por mim. Porque eu gosto de estar na intimidade. Eu adoro estar aqui com a Cíntia no café da tarde e não só na sua festa de aniversário. É um jeito meu de ser, é isso. E eu acho que tinha uma coisa assim, eu queria uma divisão com meu marido desse cuidado, porque eu acredito que isso não é só da mãe, que esse papel ainda não acabou, as crianças gritando. Que não é só feminino. Crianças tudo presa, viu, gente? Então, assim, eu acho que pra você dar conta disso, você vai aguentar muita coisa. Muita coisa. Eu escuto assim, você é privilegiada. A Janaína escreveu assim, busca uma profissão que eu consiga conciliar ser mãe e trabalhar. Estava como assistente comercial, mas sem graduação. Sinto hoje que é difícil buscar flexibilidade apenas com a experiência que tenho sem um diploma. Aí tem outros aqui. Era professora universitária de uma grande rede e à noite lutamos muito para criarem um espaço. Subiu, peraí. Tão importante. E à noite lutamos isso, para as crianças, como um berçário, enquanto professoras, alunas e funcionários estavam em aula. Olha isso. Infelizmente não conseguimos. Inclusive, meu coordenador riu, e no dia seguinte me pediu para ficar até mais tarde. Pedi demissão no final do ano. Essa é a realidade de muita gente. 4 meses de licença mata. Tenho mestrado, comecei doutorado, tenho especialização, mas sou mãe. Os pratinhos começaram a cair. Não dá pra dar conta de tudo. Aí a Carol escreveu assim, estou bombando de escrever porque amo esse tema. Eu pedi um banheiro exclusivo para amamentação. Tínhamos 8 banheiros para 25 funcionários, mas me disseram que seriam errado deixar um deles só para isso, não existe empatia. A Janaína escreveu, eu só precisava de 15 minutos para entrar mais cedo e sair mais cedo, e a gestora mãe e mulher... Aqui muito pra gente Mato mudar Grosso, aqui no meu estado. Sul, Entendi. né? Essa questão da gestora ser mãe e mulher... Não muda, gente. Não muda nada, né? Que é o que a minha discussão saudável com a Reira é essa. Porque eu falei assim, será que se a recrutadora fosse mãe, entenderia? Aí a Renata falou, Cíntia, não tem nada a ver. Se a recrutadora fosse... As pessoas acham, às vezes tem recrutador com 2 filhos. Não dá pra ter tudo, meu bem... Você quer ter salário, esse é o discurso, você quer ter... Não dá. Você quer ter flexibilidade, é uma coisa ou outra. E, poxa, você nem mostrou seu desempenho,
Né? Não é que você tá lá pedindo para trabalhar menos, você tá pedindo para ser dona do seu tempo, você quer entregar, você quer falar assim, o que você quer alcançar? Eu quero alcançar com você. Não é que você quer abandonar a empresa, mas você quer ser dona do seu tempo, você não quer dar satisfação. Ser dona do seu tempo, que é diferente. E quantas vezes eu vivi, juro por Deus, eu ia no parque à tarde com a Nina pequena, naquela hora da bruxa, sabe? Às 17 horas. Eu ia no parque com ela e falava, quantas vezes eu não consegui ir no parque agora? Eu sou mãe, tô trabalhando e estou aqui no parque às 17 horas e o mundo tá lá. O trabalho continua lá acontecendo. Não morreu, tá tudo bem. Né? Agora, é claro que tem essa fala no discurso que é do tipo, você não vai dar conta, uma hora você vai desistir, e não é fácil, é exaustivo, né? Porque você não consegue... Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que muitas vezes as pessoas parecem que torcem contra. Isso eu tô falando, tá? Que eu já senti isso na pele. As pessoas torcem contra, muita gente torce contra, porque fala, não é possível. E aí, para provar que a tese dela é verdadeira, de que não é possível, ela torce para que você não consiga, entendeu? Porque eu acho assim, se você conseguir, ela vai pensar, por que eu não tentei isso? Então, as pessoas estão sempre tentando comprovar que o seu jeito era o único possível. E é uma pena isso, porque é claro que, por exemplo, a Carol citou ela ser farmacêutica, trabalha num laboratório, ela não pode fazer a mesma escolha que eu tive. Eu conheço uma pessoa que trabalha num espaço, não posso falar, e ela tem uma gestora, mulher, mãe também, e ela queria negociar, né, evidentemente, flexibilidade e tal, e aí, em algum momento a gestora falou assim pra ela, eles vão crescer, você vai desistir dessa ideia, sabe? E ela fez assim, e ela falou, nossa, os meus se dão tão bem com escola, se dão tão bem com... E assim, ela não tava verdade, né? Mas assim, ela também não estava comparando se dela dava bem com a escola, se da outra não dava. A questão não é essa. A questão é, pra ela, aquilo era importante naquele momento. Isso. E assim, não estava dizendo... Só que para a gestora, aquilo soou como se fosse uma ameaça à qualidade da maternagem dela. Como se ela não fosse uma boa mãe, porque tivesse feito escolhas diferentes. E a questão estava muito longe exatamente. disso, entendeu? Não, em nenhum momento... Só que entra como uma discussão. Exatamente isso. É como se se você escolhe um jeito diferente, você estivesse dizendo pra alguém que não fez essa escolha que ela não foi uma boa mãe. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É só a mãe que eu sei ser. Exato. Eu gostaria de ser. Tem gente que fala, é tão bom, eu não suporto fazer isso, eu não suporto. Pra mim é muito difícil ir na vacina, por exemplo. E eu falo, que bom, né, que o pai vai junto na vacina, que aí você não precisa entrar naquela sala. Tá, eu não tô dizendo que eu sou melhor mãe por causa disso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É só o jeito que eu gostaria de ser. Eu só queria ser dona das minhas escolhas. Entrou uma pessoa agora também na sala que contou esses dias um caso terrível de assédio moral no trabalho e principalmente ela contou isso algumas lives atrás. Ela vai saber que eu tô falando dela. Recadinho. E ela teve um problema muito sério que ela não tinha na empresa. Ela voltou de licença e na empresa ela não tinha um ambiente adequado para tirar leite, né? E o bebê voltou de licença com 4 meses, o bebê era aleitamento materno exclusivo, e aí ela trancava a porta a copa, né, para tentar tirar ali e colocava um bilhetinho. E aí, em determinado momento, as pessoas pararam de respeitar até isso. Então, era uma situação, né, que gerava um constrangimento, porque as pessoas invadiam, as pessoas não achavam aquilo importante, as pessoas falavam, faz isso no banheiro. Então, assim, pensa, né? Poxa vida, você tá voltando, é muito louco. Quantas histórias as pessoas me contam, Cida, tipo, eu tava numa reunião, meu leite começou a pingar, as pessoas riram de mim. Né? Assim, tem muitas histórias. E eu acho que, assim, o ponto, se é isso não quer dizer que esse é o caminho para você ser uma boa mãe. O que eu tô dizendo é, as pessoas precisam... A gente está num momento de crise, inúmeras crises, inclusive com a carreira. Eu não conheço profissão nenhuma, de psicóloga a médico, a jornalista, a comunicador, o que é que seja, que não diz, não dá mais esse modelo de carreira. Isso não quer dizer só ser mãe. Tá? Gente que tá começando a carreira, que o foco é a carreira na vida dele agora, tá dizendo, eu não consigo mais me relacionar com carreira do jeito que as coisas são hoje. A gente tá passando por uma crise mesmo de transformação dos modelos de carreira. Exatamente. Não, eu falo que a melhor imagem que eu tenho é, sabe quando você vai no circo e a pessoa já largou uma argola e já tá indo para outra, mas ainda não alcançou, sabe aquele vácuo? A gente tá vendo esse vácuo, porque assim, aquele modelo antigo já não dá mais certo.
Mas eu não tenho um modelo para me agarrar. Então as mães dizem, não tem a empresa que me oferece. As pessoas me procuram e dizem, me diz a empresa que é mother friendly. Porque assim, eu quero buscar emprego nesse lugar. Ou, igual, acho que foi a Janaína que falou, me conta qual que é a graduação que me permitiria ter isso. E não tem uma fórmula, não tem uma graduação. Claro que tem algumas profissões que home office é mais possível, mas também não é só o home office a única possibilidade. Você pode estar lá dentro da empresa, mas com uma gestão de tempo diferente, né? É isso que a gente tem, só que as pessoas ainda relacionam tempo a dinheiro, tempo a trabalho. E agora, eu também queria eu falei pra Renata trazer, ela não gosta que eu faça isso, mas eu vou fazer. Que ela mostre o livro dela, porque o livro dela é incrível, que ela escreveu... Eu fico me sentindo, tipo, agora é a hora da propaganda. Ela escreveu cartas pra filha dela, desde que a filha dela nasceu, cada mês ela escrevia uma carta pra Nina, e foram meses, foi 2 anos, né? Que 2 anos, de 0 a 24 meses. E aí eu falei pra ela, vamos fazer um sorteio, né, do livro. Então, assim, quem adivinhar agora qual foi o mês mais desafiador pra ela, da vida da Nina, 0 aos 24. Do 0 aos 24, pode pôr o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 24. Leva o livro que ela vai dar de presente. Autografado. E eu acho que, assim, parte desse livro, a Cíntia sabe a história, mas eu vou contar pra vocês, quando a minha família tinha um tio-avô muito querido, que tinha uma tradição que os sobrinhos nasciam e eles faziam uma mapa astral das crianças. E eu tinha o meu, eu achava isso lindo. E aí, quando a Nina nasceu, eu fiz uma mapa astral dela lá no hospital ainda. Ela tá chorando? Não. Fiz o software, o mapa astral dela. Quando eu abri o mapa astral, eu não sou uma especialista de mapa astral, mas assim, um pouquinho eu entendia porque eu tinha esse tio-avô querido na família que lia mapa astral. 9. Ninguém acertou ainda, vai, gente. Eu vi uma ausência de mãe no mapa astral dela. E aí, quando eu pensava... E a ausência de mãe não quer dizer só morte, né? Pode ser ausência de referência, pode ser ausência de exemplo de mãe. E eu pensava assim, gente, juro, eu sou a mãe que não falto no trabalho, mesmo no dia que eu tô mais sofrida como mãe, que foi o dia que eu perdi o meu primeiro bebê. E eu pensava assim, se eu não cuidar, eu vou ser uma ausência de referência com a minha filha. Porque que cabeça é essa? Como é que eu não posso sofrer pela perda de um filho porque eu sou fundamental numa reunião? Me veio aquela cena, sabe? Do meu marido falando, Renata, você acabou de perder um bebê. E como é que você não pode faltar na reunião? Uma pessoa tem que te lembrar que você acabou de perder um bebê. E é uma coisa muito forte. Acho que alguém acertou? 1 ano e 3 meses, Janaína acertou! Ganhou o livro! 1 ano e 3 meses. Por que foi difícil com 1 ano e 3 meses? 15 meses, vou até abrir aqui o mês 15 no livro, é muito... Eu lembro do 1 ano e 3 meses das meninas. Foi quando a Nina começou a andar. A Nina andou mais tarde, vamos dizer assim, nesses padrões pediátricos de tempo. E eu tinha um desgaste físico, sabe assim? Porque eu ficava andando com ela, assim, pela casa. Ela já não ficava mais no tapetinho, brincando. Aquele tempo intermediário, que a criança não anda e nem... E aí ela caía muito ainda, porque ela não conseguia ficar de pé e andar. E aí... Bate a cabeça inúmeras vezes. A Aurora, quando começou a andar, eu acho que ela parecia que ela tinha sido atropelada por um caminhão todos os dias. De cair? Ela batia tanto a cabeça. Eu queria morrer com isso. As pessoas vinham e falavam, não é possível que ela tá roxa de novo. Porque ela caía. E ela continuava tentando andar. Porque não foi com a Eva. A Eva, quando começou a andar, ela esperou o dia em que ela saberia andar pra andar. Aí ela saiu andando. A Aurora não. Ela tentava andar e caía. Tentava andar e caía até conseguir. A Nina ficou muito frustrada de não conseguir andar. Ela via outras crianças da idade dela no parquinho, conseguia, ela não conseguia. E eu, como mãe, ficava assim, o que eu vou fazer? Eu ficava, será que eu não dou estímulo? Aquela aspiração que a gente entra, né? Eu que não dou estímulo, não sei o quê. E aí foi o momento da virada, foi quando eu não consegui pensar assim, poxa, a Janaína tá aí. Janaína, depois a gente te manda inbox pra você mandar o seu endereço pra gente mandar pra você. Você é de São Paulo? Só conta de onde você Então, foi uma época muito cansativa fisicamente pra mim. E foi quando eu comecei a não poder, por exemplo, fazer reuniões no Skype com a Nina brincando. Que ela queria andar, porque ela queria ir. E aí eu tive que mudar meu esquema, porque eu fazia reuniões... Mas eu acho que essa é a questão, né? Essa é a grande questão. Tem alguém que perguntou sobre a melhor idade, 2 anos e 6 meses e tal. O que vai acontecendo são adaptações e ajustes, é isso, né? Eu já percebo isso, porque a Eva com 7 anos,
Não é que seja mais fácil, é mais fácil eu trabalhar com a Aurora de 4 junto do que com a Eva de 7. E aí você fala, nossa, mas ela fica... Mas não é, a questão não é essa, é outra demanda. Ai, Renata, é assim, né? Eu achava que eu era culpada, que minha filha não andava. Demanda, é muito louco, porque com 7... As pessoas me perguntam isso, assim, agora tá ficando mais fácil trabalhar com a Nina. Eu falo, tem coisas mais fáceis e coisas muito difíceis. Tipo, ela escuta a minha voz, quando ela era bebezinha, eu ia pra mamar aqui, ó. É difícil trabalhar com a Eva de 7 do que com a Aurora de 4, por exemplo. E eu é muito louco. E a Eva vai na escola de manhã, né? A Aurora não vai. E é engraçado que o trabalho, por exemplo, na minha empresa, as pessoas questionavam muito mais quando eu era bebezinha. Mas como você vai fazer pra trabalhar? Eu falo, gente, ela dorme, ela mama. É muito mais fácil do que com 2 anos e 6 meses. Nossa, 2 anos e 6 meses é uma idade difícil. Pois pra tudo. Pois é, e aí as pessoas falavam isso. Até quando você não tá trabalhando, até quando você quer não fazer nada com a criança, é uma idade complexa. E o livro chama 1001 Dias pela importância que a gente tem na história da psicologia dos 1000 primeiros dias de vida de uma criança, né? E aí eu falava isso, assim, eu quero estar nesse mar de começos que a gente é. Eu quero estar. E uma das cartas que eu digo, eu falo assim, o momento mais. Eu chorei quando a Nina andou, fiquei emocionada por toda essa expectativa que a gente tava, e a gente via a frustração dela, mas o dia que eu mais chorei de emoção foi o dia que a gente tava na natação, quarta-feira à tarde, e ela virou pra mim e falou assim: mamãe, eu tô muito feliz. Foi a primeira vez que ela falou que ela tava feliz pra mim. Eu nunca tinha escutado ela falar de uma emoção. Falei, que bom que eu fiz essa escolha, que bom que eu tô escutando a minha filha pela primeira vez. E ela não falou isso com 2 meses de idade. Tô nessa dos 2 anos, mas amando essa margem de agitação. Os 2 anos é um período complexo. A pessoa não gosta, não fala até no Botu. Mas, gente, não vamos negar, é uma época bem difícil. Não, eu adoro a minha filha se comunicando, eu adoro que ela canta. Não é ali, não? Eu acho que não, eu reconheço esse choro. Não acionou em mim um alerta de sai correndo! Mas de conta que não é meu! Ai, gente. Não, mas foi ótimo. Acho que a gente já tá aqui há quase 1 hora conversando. Nossa. Vou tentar fazer mais, trazer mais a Renata aqui pra gente tomar tem tanta café. Coisa pra gente contar, né? E ó, a gente tá aqui, eu e a Cíntia, compromisso nosso, né, Cíntia? Nosso. Que a gente vai levar essas discussões do network para as empresas. Sim. A gente vai ajudar a pensar como as empresas, porque as empresas Quando eu tô com a Renata, eu sugo dela tudo que eu posso. Para as empresas pararem de falar que perdem talento feminino, que não tem, as mulheres não querem chegar em cargo de liderança, não querem, porque esse modelo já era. Esse modelo não nos atende, desse jeito eu não quero mesmo. Obrigada. É isso aí. É isso aí, gente. Então tá, vamos marcar já o próximo, né? Vamos ver. É porque ela mora em Belo Horizonte, gente. Ela trabalha, o trabalho dela é de São Paulo, mas ela mora em Belo Horizonte, então não é fácil. Até nisso eu fiz, né? Coitada. Mudou de cidade, né? Mas a questão é quando ela vem para São Paulo, eu tento sempre fazer algum momento da gente ter esse contato mais próximo, mesmo que a gente tenha um contato muito próximo diário, né, que hoje possibilita. Mas olha, eu e a Cíntia, a gente lê muitos comentários em cada post do Network, porque a gente sente que isso que é dado para dizer assim, quando as empresas falam, mas a gente não sabe então o que fazer para segurar. A gente tem dado. Isso é dado muito maior. Então vocês falem com a gente mesmo, contem o que vocês sonhariam, mesmo que seja um modelo ideal, e a gente vai encontrando um meio termo que também atende as empresas, mas assim, já acabou o momento de achar que a perda de talento feminino é porque as mulheres estão indo para o empreendedorismo ou porque as mulheres querem ser mãe em tempo integral. Não é isso. As mulheres querem trabalhar nas empresas, elas querem ter a carreira delas, só elas não querem elas querem ser donas do tempo delas. Quem não quer, né, gente? Não é só mulher, não é só mãe, é todo mundo. Todo mundo quer ser dono do seu tempo. Ah, gente, é uma coisa tão arcaica esse negócio de ainda ter horário pra entrar, horário pra sair. Ainda, né? Só por Deus. Enfim. Falamos muito. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. O café até esfriou, né? Não tomei café.